Posso? Ok. A história de Five Nights at Freddy's, né? Ela gira em torno de um homem e uma família. E as pessoas que estavam envolvidas nos atos dele, né? Então, é, o personagem que a gente é apresentado logo de cara, como, tipo, dentro da história, o que faz a nossa história poder avançar nos jogos, é o William Afton. William Afton é conhecido como um Homem de Roxo, porque nos minigames, o assassino, que tem um monte de assassinatos futuramente que eu já vou explicar por que aconteceram, é culpa desse homem. Tá. William Afton, ele foi fundador de uma das primeiras pizzarias. A primeira pizzaria de Five Nights at Freddy's. O que você nota é que tem várias, e isso é coisa de franquias. Que é quando uma grande empresa abre e pode distribuir seu nome para outras pizzarias que podem comprar ela para fazer tipo uma franquia e tal. Mas antes da Fazbear se tornar uma franquia, ela era só uma pizzariazinha para família, tipo uma lojinha, sabe? Voltei. Onde trabalhavam William Netton e seu melhor amigo Henry Emily. Henry Emily era o cara que construiu os animatronics. No tempo tinham Springbone e Fredbear, um urso dourado, um coelho dourado. Henry, ele tinha um conhecimento na mecânica que era impressionante. Os trajes dele, além de poderem ficar no palco, podiam ser vestidos pelas pessoas, podendo variar de tipo a pessoa sair do traje e entrar nela. Aí se ela entra nela, pode atender às necessidades das crianças, de animais e tal, ou deixar ela só no palco para atuar. O William era o cara que cuidava mais da área, como posso dizer, do money, do dinheiro, da papelada, essa parada aí. O Henry, ele tinha sua filha Charlotte, como você quiser chamar. E o William, ele tinha 3 filhos e uma esposa. A esposa se divorciou dele, porque ele era um cara fissurado no trabalho. E os 3 filhos dele ficou uma parada meio estranha, porque a filha, ela ia pra casa da mãe e voltava, ia e voltava. O William ficava com os 2 irmãos. O mais velho, que é o Michael Afton, inclusive o Michael é o protagonista da história. E o seu irmãozinho é Ivan. Pelo menos é o que chamam de Ivan. Alguns chamam ele de garoto chorão. O William, ele tinha meio que muita inveja da família do Henry, do melhor amigo dele. Eles dois eram proprietários da Fredbear's Family Dining. E acontece que o William tinha meio que umas tendências psicopatas. Ele já te demonstrava isso antes. Voltei. E, tipo, teve um dia em que ele teve a coragem de, quando seu amigo abriu a pizzaria, tava lá a filha dele e tal. Eu esqueci um detalhe muito importante de te falar. Lembra a Puppet? Então, ela tá lá na história desde a primeira pizzaria. Ela foi feita por Henry para proteger a própria filha dele, porque a filha dele era especial. Ela era meio diferente e tal das outras crianças e acabava sofrendo bullying às vezes. Aí o Henry criou o animatronic para afastar e entreter ela enquanto o pai trabalhava. Protegia a garota. Teve um dia em que 3 garotinhos que estavam fazendo bullying com ela trancaram do lado de fora. De uma tarde chuvosa e tal, veio um carro roxo. E saiu um homem que nos minigames é representado como roxo. E foi revelado que essa entidade, essa pessoa, esse sujeito, esse vulto que aparece sempre de roxo é o William, o próprio amigo dele. Acontece que o William saiu e assassinou a filha do melhor amigo. E
escondeu no meio dos latões de lixo. E entrou no estabelecimento, tipo, sem ninguém ver o que aconteceu. Ele é representado como roxo por ninguém. Todo mundo que foi assassinado por ele não consegue ver o rosto do cara. Ele só fica nas sombras, por isso é representado do roxo. Ele matou a filha do melhor amigo dele. E, tipo, depois houve até um karma devido a isso, porque o filho mais novo dele, ele depois, talvez, teorias indicam que ele soube do assassinato da filha do melhor amigo do pai dele, de algum jeito, mas não sabendo o pai, e começou a temer o lugar, ter medo do lugar em que o pai dele trabalhava. E ele era obrigado a ir pra aquela pizzaria. Tipo, ele tinha medo dos robôs, ele via as pessoas se vestindo nos fundos, o que deveria ser bem traumatizante para uma criança ver, tipo, um urso ali com um cara aí dentro. Ele via essas coisas e ele chorava, e foi daí que surgiu o apelido do Menino Chorão. Quem deu foi Michael, o irmão mais velho dele, que fazia bullying no garoto. Talvez por ser um moleque problemático, o Michael ele descontava esses problemas, essa falta de atenção do pai dele no próprio irmão. Ele gostava de vestir umas máscaras, porque o irmãozinho dele ele tem medo do lugar, mas não tem medo das propagandas. Tinha umas propagandas e tal, da Fred vs Family Diner e tal, e o garoto gostava, ele comprava as pelúcias. O irmão dele pegava, tipo, a cabeça de uma delas e ficava abrindo o armário, gritando, assustando o garoto. O garoto ia lá, andava por sua casa, sempre o irmão dava um susto nele e ficava chorando. Manteve um dia, no dia do aniversário do menino, o irmão trancou ele numa sala onde ficava, tipo, partes de serviço, pedaços quebrados que poderiam ser substituídos caso os trajes quebrassem. Além do moleque ficar aterrorizado com aquilo, o irmão mais os amigos dele o puxaram e o colocaram de frente para um dos trajes. Mal o irmão sabia que esses trajes, eles são super perigosos. Eles têm um sistema que, se água interagir com alguma das modas do traje, ele vai dar defeito e pode inclusive matar quem está vestindo o traje. O irmão mais velho, ele colocou a cabeça do irmão literalmente dentro da boca do urso. Era só pra ser um beijo, tipo, o urso ia fechar de leve a boca e abrir, fechar de leve a boca e abrir. Mas com as lágrimas do garoto caindo, como ele tava no palco, era projetado pra abrir e fechar a boca, deu pane. Fechou, esmagou a cabeça do moleque. O irmão mais velho ficou em choque, porque aquilo não era o objetivo dele, era só assustar o irmão, não queria matar ele. Depois daquilo, o William, né, o pai dele, como eu falei, tendência psicopata, então ele não é um cara muito normal. O pai do Michael, ele puxou o moleque, o prendeu num quarto e começou a fazer uma tortura psicológica com ele, até ele virar adulto, tipo, torturando ele a vida inteira dele, todas as noites. O pai dele, como o pai dele, depois do incidente, estava meio mal, o Henry, né, que fazia os animatronics, quis ajudar o pai dele num projeto que ele queria abrir, né? Tipo, pô, pera, cara, eu vou te ajudar em qualquer coisa. E, tipo, o William, ele abriu a Afton Robot, que é uma empresa onde ele faria, tipo, os robôs do William, do colega dele. E o Henry ainda não sabia que o amigo dele tinha matado a filha dele. Então, o Henry, ele ajudou ele a construir os robôs do William e tal. Mas mal sabia o Henry que ele só trabalhava em um certo período. Quando ele saía, o William dava umas caprichadas nos robôs, dando, tipo, ferramentas pra matar nele, pra enganar crianças, esses tipos de coisa. E qual o motivo pra isso? De algum jeito ele deve ter percebido que no urso dourado lá, que mordeu o filho dele, tava meio estranho, ele tava demonstrando defeito depois daquilo, tava tendo reação.
E ele começou a estudar esse bagulho. Ele estudou e tal, e descobriu. Foi daí que começou Remanescente. Alma, agonia e trauma. Trauma, Dark Remnants. Então, tipo, alma, literalmente a alma, um fantasma. Foi dali que ele começou a descobrir esse bagulho e começou a estudar. Ele pensou num bagulho que era I will put you back together. Eu vou te montar de volta. O plano do William era trazer o filho dele de volta à vida. Quando ele descobriu isso. E a melhor forma que ele encontrou era: eu vou matar e botar crianças. De algum jeito eu vou estudar o que acabou de acontecer para ver se tem uma forma de eu trazer o meu filho de volta. E foi assim. Ele construiu animatronics feitos para matar. Inclusive tem um avatar de um desses animatronics.